Professor Mário, eu vou trazer uma pergunta. Foi feita por um participante, mas em função do que eu vi, né? Eu reparei que você tem algumas tatuagens no corpo, né? E essa pergunta desse participante diz o seguinte: a Torá não proíbe a tatuagem? Ela não atrairia forças ocultas negativas, né? O que a tatuagem representa de acordo com a sua tradição? E por que em outros lugares que se ensina a Cabala disse que é uma proibição? Bom, primeira parte da pergunta é o texto bíblico, ele não proíbe tatuagem, tá? A palavra tatuagem não aparece. Se a gente pegar o texto dentro da língua antiga, o aramaico Icla, né, você vai encontrar uma referência disso usando a referência da Torá, que é a referência que ele conhece, seria Kedoshim 19, versículo 28. Né? Então, em Kedoshim 19, versículo 28, é onde você vai ter, né, o indicativo onde supostamente, né, está inserido o contexto da tatuagem, e os religiosos eles passaram a interpretar como tatuagem. Mas a expressão usada é Eshahá, né? Não faça Eshahá em sua carne. A expressão Eshahá foi traduzida como tatuagem, mas a expressão Eshahá quer dizer automutilação. É algo bem diferente. É algo bem diferente. E o texto ainda vai além. Ele diz: não produza Eshahá em sua carne por causa de uma pessoa, e não produza Eshahá por causa de Hauerá. Ou seja, não faça automutilação nem por alguém, por alguém, ou para agradar alguém, ou por ordem, né, de uma pessoa, e nem mesmo para agradar aos deuses. Então, a automutilação, né, ela é proibida nesse sentido. Né? Agora, o que seria automutilação? Automutilação é você, né, abdicar de uma parte do seu corpo, você cortar uma parte do seu corpo, se machucar, deliberadamente se ferir. Né? A gente precisa entender o texto do Kitawá, né, como um texto poético. E um texto poético, ele dá ordem a uma interpretação poética. A automutilação é o que a gente mais vê hoje em dia, poeticamente falando, dentro do caminho espiritual. A automutilação que eu faço em nome de uma pessoa, em nome de um mestre, em nome de um guru. Automutilação no sentido de arrancar um pedaço de mim, arrancar um pedaço do que eu sou. Ou seja, abdicar de um pedaço do que eu sou em nome de alguém. Ou abdicar de um pedaço do que eu sou em nome dos deuses. E é nesse sentido que se cria essa cultura de proibições. E nada mais é do que automutilações. Nada mais é do que mutilações da liberdade. Mutilações, né, do ser dentro do mundo. Em nome das interpretações individuais e em nome supostamente dos deuses. Então não há proibição em relação à tatuagem. Inclusive, existem povos que vivem hoje, né, exatamente com os mesmos costumes, ou pelo menos alguns que se preservaram com muita semelhança, os mesmos costumes dos povos do tempo de Abraão. A gente pode citar os berberes, a gente pode citar os tuaregs, né, que vivem dentro de contextos culturais, tirando a influência da religião islâmica, que hoje é predominante lá, mas os traços culturais são semelhantes. E eles sim, eles usam, tanto homens quanto mulheres, usam tatuagens como elementos representativos, né, de sua história de vida. A tatuagem, ela conta a história de vida. Obviamente isso não é uma apologia, né, para que o indivíduo use tatuagem, mas é uma apologia para que o indivíduo não se automutile em nome de alguém ou em nome da religião. Né? Ele não mutile a sua
né, espontaneidade de ser. Uma vez que essa espontaneidade, obviamente, não esteja em absoluto confronto com as ideologias, né, e a crença de seu caminho espiritual. Então, só concluindo, né, o que existe, né, e a segunda parte da pergunta dele, é se tatuagens supostamente atrairiam forças negativas, não é isso que ele pergunta? Isso, forças ocultas, né? Negativas. Forças ocultas negativas. Não, meu amigo. Tatuagem não atrai força oculta negativa, porque a força oculta negativa, as possessões negativas, elas são suscetíveis apenas dentro de uma mente fixada, né, em padrões obsessivos. Para que você seja afetado por uma energia espiritual obsessora, é preciso que você já tenha esse eco obsessivo em si. Então, o que atrai forças espirituais ocultas e negativas... Nem precisa de tatuagem. Não precisa. Só precisa de uma mente atrofiada. Só precisa de uma mentalidade atrofiada, né? Seja pela religião, seja pelas seitas, né? Seja pelos, né, pelos inspirados, né, da espiritualidade contemporânea, né? Só precisa de uma mente estreita. Isso atrai força negativa. Isso atrai toda a ordem de obsessão, toda a ordem de inferno interno, né? E você pode ter certeza que pessoas assim são mais sujeitas a esse tipo de influência negativa do que pessoas que estão, né, absolutamente plenas e livres de estados obsessivos. Porque estados obsessivos grudam mais facilmente no nosso espírito do que tinta possa grudar em nossa pele, né? E são muito mais automutilantes do que qualquer outra coisa que eu possa desenhar ou representar no meu corpo. Então, professor, sobre a automutilação. Numa pergunta anterior, você mencionou de como que a espiritualidade, seja de qual tradição for, inevitavelmente vai mexer nos móveis da sua casa, vai mexer na estrutura do seu pensamento, na sua forma de ver e, portanto, na sua forma de ser. Isso também não seria uma mutilação, já que a partir do momento em que eu estou deixando aquele indivíduo de uma outra forma, por um pensamento, por alguém que trouxe um pensamento, por um Deus que disse que deveria ser de uma forma e não de outra? Primeiro que a ideia de automutilação passa inevitavelmente por esse auto, né? Seja o auto que você queira chamar, né? Seja automutilação, autossatisfação, auto qualquer coisa que você queira dar de nome, né? Tudo que é auto você deve ter uma certa desconfiança, porque parte do ser para o ser, para o agrado do próprio ser. Ou seja, a automutilação, né, Echará, é uma expressão que diz respeito àquilo que deliberadamente parte de mim para agradar a alguém, ou parte de mim, né, supostamente para agradar os deuses. Né? Então, esse algo que parte de mim é que precisa ser visto com cuidado. É uma barganha. Exatamente. É porque entra dentro dessa perspectiva da barganha. Você não vai mudar os seus móveis do lugar quando você entra num caminho espiritual, os móveis da sua existência, porque você cansou da decoração e quer fazer agora uma decoração de acordo com as suas, né, novas perspectivas. Não é disso que nós estamos falando, né? Esses móveis eles serão colocados ou recolocados, repaginados, né, os móveis das suas ideias, os móveis das suas conclusões, não para atender os seus gostos, mas para atender o essencial. E esses elementos que efetivamente a espiritualidade essencial lhe remove, não são elementos que excluem a sua liberdade de movimento, mas pelo contrário, são elementos que quebram o engessamento do ser.
Esse ser que foi engessado por ideias, engessado por impressões, por dogmas comportamentais, dogmas, né, de suas próprias crenças pessoais, que nos engessam, né, que vão tolhindo o nosso movimento, e a gente vai botando uma mobília em cima de mobília, daqui a pouco a gente não consegue mais se mexer. Então, o que é um caminho espiritual? Eu não estou falando só do caminho espiritual aqui eu estou inserido, mas eu estou falando de qualquer caminho essencial. Ele vai fazer, ele vai tirar o que está de excesso, e ele vai tirar o gesso, mas ele vai preservar os dedos, vai preservar o braço. O que vai sair é o engessamento. O que vai sair é aquilo que vai tolir a movimentação do ser. E a automutilação é aquilo que dificulta ainda mais a movimentação do ser. Porque uma vez que eu arranque algo que se me seja essencial, né, mover-me dentro do mundo se tornará mais difícil. Né? E o que a tradição ela faz é tirar aquilo que vai tolir essa movimentação. E que você supostamente considera fazer parte de si. De tão acostumado que está com o gesso nas pernas, nos braços, sobre os olhos. Você pensa que a vida é daquele jeito. Até descobrir o real movimento. E quando que se descobre o real movimento? Se descobre o real movimento quando você se movimenta, quando você consegue respirar, né? Quando você não está mais vitimado dessas obsessões, né? Quando a tatuagem do outro não se torna mais uma crise na sua vida, né? Nesse momento você já começa a fluir melhor, respirar melhor, né? Quando você não tenta arrumar demônio onde não tem, aí você começa a funcionar melhor. É o início do caminho.